Madame? Pode! E tem um grito de guerra diferente hoje, Hoje hein? tem. É qual? É qual? Ó, Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Ai, que delícia. Da Rosângela. Adoram isso. É coisa da Rosângela, porque ela que veio lá de Brasília trazendo esse... Não, vou te falar, nosso Ado, podcast tá ado. demais, né? Convidada de Brasília. Gente, tô me sentindo honrada de ter você aqui hoje, hein? Nossa psicóloga, palestrante. Eu que estou muito encantada de estar aqui, porque essa história nossa começou assim, gente, lembra? Olha, Eu fui ouvinte, né? Participante do primeiro TMI Olha, de não Brasília. lembro disso, verdade. que coisa maravilhosa. E eu estava distante, entrei à distância e entrei lá para ver uma palestra online. Era só para assistir mais um mensagem. episódio, alguma um negocinho. coisa. Não deu outra, eu não consegui sair, assistir o dia inteiro e fiquei apaixonada. E aí está aqui Gostei hoje, demais. né? E aí estou aqui hoje. Mas vamos lá, Rosângela. Quem é a Rosângela? Se apresente, porque tá todo mundo curioso. Quem que é essa mulher que veio de Brasília aqui cantando ado, Já chega cantando. no seu quadrado? Eu, Conte aí. eu sou uma mulher que pretendo e sou madame, mas também sou mulher, sou filha, sou esposa e também trabalho com mentorias sistêmicas, com psicologia. E fui percebendo que o papo de madame me encantava muito. E essa atividade me encantava muito porque trabalhar o feminino também é trabalhar um dos grandes membros da família, que a mulher nós temos como mãe, como vó, como filha, como tia, como prima. E essa mulher vai contracenando com os homens, que são pais, são filhos, são netos, são todos os outros que estão à volta e juntos eles fazem várias e várias histórias familiares. E a mulher, ela querendo ou não, ela acaba sendo um centro, né? Um centro do universo. Eu sempre falo, porque é o mundo, gente. As mulheres, elas abrilhantam aí, né? Como mães, como você disse agora, né, Rosângela? Mães, vós, a mulher dentro da empresa, a mulher dentro do mundo dos negócios. A mulher, ela traz um charme, além de ser bonita, né? Ela traz um glamour, assim. Realmente, trazer essa mulher... São as flores do jardim. né? Não é à toa que o Flores nosso do tema jardim. pode sim, madames, porque a gente prioriza essa madame, né? Aqui nessa essência dessa beleza que ela tem. Sim, aí essa madame, vou contar uma historinha para vocês. Estava na cozinha, que era eu, com meu maridão, Expedito, Que tá aqui nos que bastidores. está aqui nos Tá bastidores. assistindo. E nós estávamos lá, eu vindo de um início, isso há uns 15 anos atrás, de estudos sobre constelações familiares. Estávamos na cozinha e a nossa cozinha tinha os quadrados da cozinha no chão, na cerâmica. E aí ele pegou e falou assim, mas como é que é esse negócio de posição familiar? Como é que é esse negócio do lugar de cada um? E aí eu comecei, amor, é assim, tá vendo os quadrados da cozinha no chão? E aí eu ia e colocava, tá vendo esse aqui? Esse aqui é o lugar do pai. Tá vendo esse outro aqui do lado? É o lugar da mãe. Tá vendo esse outro na frente ou do lado? É o lugar do filho. Então, a primeira lei que tinha lá, ou a primeira coisa que nós estudamos, é que cada um ocupa o seu lugar. E se a gente está fora do lugar, muitas coisas acontecem. Com certeza. Foi interessante, quando eu conheci a Rosângela, eu conheci num momento bem delicado da Conceita, era um momento de transformação e de mudanças, e eu já vinha trilhando esse caminho das terapias, né, mas sempre numa posição muito administrativa ainda, né, iniciando esse processo com muito cuidado, com muito zelo, porque a gente sabe o tanto que é complicado e delicado e de responsabilidade Sim. tratar da vida do outro. Da família, principalmente, Isso. né? Então, quando eu recebi a Rosângela no primeiro momento, que ela veio acompanhada de uma outra parceira nossa, que é da Equilibre Ser, né?
e já indicada por outra parceira, porque a Conceito ela tem essa pegada de parcerias, de indicação, né, isso faz com que o profissional ele tenha um know-how, Claro, né? claro. Então, quando ela chegou para mim, eu ainda estava muito naquele aspecto do mulher, só a mãe, só a filha, entendeu? Mulher Maravilha, E aquela nunca coisa. entendendo que aqui ao lado há o masculino, há o meu masculino. Que nós sim somos metade mulher e metade homem, porque viemos de um casal, né? Independente das formações atuais Sim. de família, né? Independente disso, esse ser ele vem constituído da parte feminina e da parte masculina. Então, quando eu tive esse primeiro contato com a constelação e que veio já da nossa parceira Mônica, maravilhosa, isso me ajudou muito no sentido de que há a inclusão. Por isso, muitos dos assuntos que a gente está discutindo, sempre vem trazendo isso, a mulher e o homem, a aceitação desse feminino, desse masculino, né? Dessa parte mais sensível da mulher, a parte mais forte, masculinizada do homem, que não precisa propriamente ser somente a virilidade. Sim, Então, claro. quando eu conheci a constelação de verdade, na sua essência, foi com a Rosângela. Por quê? Porque eu sempre tive muita preocupação de ver a terapia como ela é, sem vícios, né? Então, eu conheci em primeiro momento com a Mônica, que é muito técnica, que aplica a constelação de uma forma muito criteriosa, né? E aí veio a Rosângela com essa bagagem toda da psicologia, colocando as coisas e interagindo com aquilo com uma delicadeza em cima da constelação. Então, foi daí que vem, eu acredito, essa história do A, Cada um no seu quadrado. Porque uma coisa muito importante é que tanto as terapias como o autoconhecimento, ele não é distante da nossa história individual e diária. Então, o mais importante, como todos os temas que vêm sendo trazidos aqui, que eu tenho achado maravilhosos, e eu assisti alguns e achei incríveis, né? Eles são temas que nós temos dentro da nossa casa o tempo todo. É muito difícil separar, agora eu vou tratar e aprofundar tal coisa, agora eu vou fazer aquilo. Não, são coisas que acontecem rotineiramente. Então, uma das nossas habilidades deve ser traduzir as grandes teorias em coisas diárias, tranquilas, leves, alegres, saudáveis, se possível for. E esse lugar de cada um, ele vem sendo contado por muitos nossos. E como nós passamos alguma quebra de comunicação, igual já foi colocado aqui em outros temas, também acontece nas relações e na convivência diária. Então, muitas vezes, no passado, se falava, observe como são os avós, observe como são os pais, observe como foram as histórias dessas pessoas, para que a gente tivesse respeito com o que aconteceu e acolhimento, mas também tivesse conhecimento do que ali está. E muitas vezes nós construímos o nosso papel, a nossa maneira de ser, com base em muitos das dificuldades ou facilidades que vivemos. Então não adianta eu falar, eu quero fazer diferente. A questão é, o meu comportamento está preparado para fazer diferente? Eu tenho uma performance, eu tenho uma maneira de agir que me possibilite fazer essa escolha diferente? E como é que eu crio força para isso? Quando eu começo a observar qual é o meu lugar. Primeiro, o meu lugar de nascimento em relação aos meus pais. Sim. Eu sou um ser divino, uma centelha divina, que nasço num corpo, que esse corpo vai se desenvolvendo, e esse corpo nasce de uma vida que veio de dois pais, um pai e uma mãe, e naquele momento era perfeito e divino, porque a vida se fez, e depois que a vida se fez, eu habitei uma outra casa, que era o útero da minha mãe. E esse útero tinha as condições que eram a da realidade, não as românticas, não as idealizadas. Uma mulher normal, comum,
dentro de uma família normal e comum e de uma sociedade da qual essa mulher estava incluída. Depois eu saio desse lugar. Às vezes essa mulher tinha muito preparo, pouco preparo, ou isso ou aquilo, mas eu nasço. E depois essa mulher e esse homem, se esse homem está próximo, no meu caso meu pai estava próximo, Sim. eles fazem o que eles podem, que é comum. E eu vou vendo a história deles, como eles conseguem, que é uma história também comum. Isso tudo me faz. E por um tempo, eu não sei que eu tenho um lugar. Talvez eles também não soubessem que tivesse um lugar. Isso vai se desenhando. E eu vou crescendo, nós vamos crescendo. Em algum momento, a minha vida ou não começa a dar certo afetivamente, ou não começa a dar certo em forma de trabalho, ou objetivos que eu quero, sonhos que eu quero não se desenham, e eu não sei que isso tem a ver com algumas coisas que eu preciso reorganizar e colocar no lugar. Rosângela, e você concorda que nós, muitas das vezes, a gente quer dar continuidade à história dos nossos pais? Dar continuidade à história que eles planejaram para gente, que eles estão escrevendo para gente? Então, eu vejo isso como cada um no seu quadrado. Quando você nasce, você é criado pelos seus pais ali naquele ambiente familiar, e de repente você se vê numa visão diferente daquela dos meus pais. Como lidar com isso, essa nova trajetória da minha vida, sem eu querer levar aquele legado a qual eu fui ensinada desde a infância? Como agir dentro desse quesito, Rosângela? Na realidade, nós vamos sendo preparados por outras pessoas que nos ajudam e às vezes a gente não observa. Então, antes que a gente tenha um terapeuta, a gente teve um professor, um vizinho, alguém próximo a nós que tinha uma mensagem, uma ideia, e às vezes a gente estava atento e às vezes a gente não estava. Mas, a princípio, o nosso olhar para nossa mãe é muito importante. E é E, muito forte e também, muito né? forte. E às vezes essa mãe, ela não tem essa perspectiva de que essa criança é diferente dela. A nossa chegada ao nosso pai se dá muitas vezes ou por algum motivo, digamos, cotidiano, ou porque essa mulher traçou que a gente estivesse perto desse pai. Então, essa mulher ainda é muito forte. Então, quando eu corto o cordão umbilical, né, de alguma forma, eu Sim. não estou ligada a esse cordão umbilical fisicamente. Eu não terminei de cortar um cordão umbilical emocional e nem muito do meu próprio corpo. Então, às vezes, a gente cresce até sem a noção de que o nosso corpo não é o corpo da nossa mãe. Que dirá que a nossa história não é a história da nossa mãe. Que dirá que eu Verdade. tenho direito a ter uma história diferente da história traçada por meus pais. Porque ambos sofrem, né? Tanto mãe, pais e como filhos, quando realmente você percebe que quando há esse rompimento desse cordão umbilical, existe uma nova trajetória. E a gente às vezes tem essa culpa, o filho de não ser aquilo que o pai e a mãe sempre quis, e também a mãe, a frustração de falar, poxa, eu não criei meu filho para ser isso, ou para fazer isso. Então, quando chega esse momento que há esse deslocamento, né, que há esse rompimento, eu sei porque eu sofri muito, né, com esse processo. Mas a mãe, ela chega a sofrer mais os pais que o filho? Ou o filho acaba sofrendo mais do que os pais, Rosângela? Eu não saberia dizer qual é o grau de sofrimento, mas o primeiro luto que não é colocado, apesar do tema que é engraçado, que eu acho isso uma delícia, né? A gente vai acontecendo, né? É que nós vamos acontecendo. Você está me chamando para contar do primeiro luto que a mãe passa. Dói. O luto do filho não ser aquilo que ela imaginava. Expectativa As versus realidade. expectativas Realidade, que é ela tem justamente do isso. nascimento de um filho é muito diferente. Que dirá, tudo que ela vai imaginar na hora do bebê nascer não é como ela era. Então, lógico que o tanto de química que passa pelo corpo proporcionando a mãe, o filho, o pai, diz que até o parteiro, né, a pessoa que está perto dos enfermeiros, recebem aquela camada de
amor, de carinho, que os hormônios soltam na hora do parto. Diz que a hora do Olha. parto, seja ele físico ou não, ela é imensa. Só que aí começa o primeiro luto daquela mulher. Tá todo mundo alegre, porque o ela filho chora. nasceu, mas ela tá em luto. Ela tá em luto da barriga, que não é do Sim, mesmo jeito. sim. Ela está em luto de uma vida que ela perdeu, porque ali começa outra vida. E um grande detalhe: nós não temos histórias escritas para essas mulheres neste momento. E elas nem sabem Nossa, eu quero perguntar Olha que algo. Olha, importante eu acho que eu isso. tenho um lugar de fala. É a mamãe mais recente aqui Eu na acho que eu nossa tenho um lugar de mesa. fala nesse momento. É, como todos sabem, eu acho que, se você não sabe, né, eu tenho uma filha. E não sei se você sabe, mas Rosângela foi minha terapeuta assim que a Antonieta nasceu. Ela Né? fez Então, assim, parte tudo que desse ela tá processo falando, eu maternal. falei, eu vou ter que falar, né, da minha prática em tudo isso. Exatamente assim. A Antonieta, quando ela nasceu, todo mundo ficou muito alegre, né, Olivia? Só que eu, quanto mulher, e por isso que eu falo muito, antes de ser mãe, antes de ser filha, antes de ser advogada, eu sou uma mulher, né? E cheia de sonhos, ok, mas antes dos meus sonhos, eu sou uma mulher aqui, corpo, sentimento. E aquele momento que a Antonieta nasceu, eu que estava num ritmo de vida muito alto e muito ativa, eu tive que parar, o amamentar, eu aprendi muito com Mas é um Rosângela, aquele processo, momento de né? maternagem, de entender que eu sou uma nova mulher, nasceu uma outra Andréia ali naquele momento. E eu que falo tanto de gestão do tempo, Rosângela, aqueles nossos momentos foram incríveis para mim, porque eu entendi que estava nascendo uma nova Andréia. O meu tempo precisava ser revisto totalmente. A Antonieta acabou de fazer 1 ano, mas eu ainda amamento. E a minha gestão do tempo, eu estou em construção ainda dessa nova Andréia, de mãe de 2, que eu Após o achei segundo filho, né? após o segundo filho, porque eu achei, depois entender a gravidez, a Olivia passou esse momento comigo, daqueles primeiros 2 meses ali, eu chorei muito, meu Deus, como é que vai ser 2 filhos? Aí depois eu passei por um outro momento que eu falei, se eu dei conta de 1, eu dou conta de 2, vai ser igual. É Vambora. totalmente diferente. Nasceu, realmente, é uma nova Andréia. Eu tô com outras percepções de vida, com novos sonhos. O ritmo é diferente, a energia é diferente, o meu tempo mudou E eles têm totalmente. idades distintas, né? Que idade que tem Totalmente. o seu primeiro O filho? Pierre tem 8 e a Antonieta tem 1. Então foi uma diferença gigantesca, né? Não era igual, no meu caso, minhas filhas foram atrás da outra, uma começou a andar, Não, engravidava. é como se eu voltei tudo, né? Sabe? Porque você, assim, você voltei lá. passa, são fases distintas. Uma criança já passou aí 7 anos para outra nascer, é outro formato, tem uma criança maior. Então, assim, quando a gente fala que criar filhos igual antigamente, era 8, 9 filhos na roça, as Um meninas atrás do outro. ia embora, ia no Não, embalo, um cuidava do E outro, esse né? vínculo também, né, que tá sendo falado aqui, eu como eu amamento até hoje, e eu aprendi muito essa maternagem de parar. A Rosângela falou, olha para ela enquanto você tá amamentando. É um vínculo muito forte. Muito. Então, realmente, inclusive teve uma mulher no Instagram que me procurou, ela entrou essa semana no grupo, falando que tá sofrendo a síndrome do ninho vazio. E assim, nós mães, a gente acaba, por mais que a gente precise se cuidar, precise se colocar em primeiro lugar, eu que falo tanto disso e tento muito fazer isso comigo, a nossa tendência é inerente à mulher que é mãe mesmo, né, de verdade, ela se entrega para os filhos. Em questão do tempo, de dedicação. E acaba que alguns quesitos vão ficando de lado mesmo. E aí, depois que esses filhos crescem, né? O Pierre, que tem 8 anos, que ele já não quer mais assistir filme comigo abraçadinho. Ele E não ela já faz bico, né? Ele não Ela quer já tá fazendo bico. mais. Ele não quer mais assistir filme abraçadinho comigo. Ele nem quer mais assistir os filmes que a gente Não, assistia. vai mudando completamente. Vai mudando. Não, E a completamente. gente precisa realmente cuidar disso. E como alguém falou aqui em um outro podcast, o que você quer ser, filho?
né? Porque a gente vai criando expectativas em cima desses filhos, porque a gente parou tanto, né? Eu parada ali com a Antonieta, minha filha, você vai ser ter que... assim. Ô, minha filha. Mas é tão interessante porque ela tá falando da experiência de 2, ela falando de experiência de 3 e eu falando de uma experiência de 1, né? E quando a Andrea fala a questão do olhar, né? Porque, assim, sempre foi dito da questão da amamentação, tanto que é importante a criança realmente sugar o peito da mãe. E no momento que lá atrás, na faculdade, a gente da área da saúde vê muito isso, ela, a Rosângela também, que na hora que faz, que suga, que a mãe olha nos olhos, que ele olha nos olhos, essa primeira cumplicidade é importantíssima, porque dá segurança a ele e dá conforto à mãe, porque mudou, né, a fase, né? E o tanto que é importante a gente ir acompanhando isso sem dor e também sabendo deixar ir com leveza, aproveitando aquilo, até porque a André, na experiência dela com a Antonieta ela é muito independente. Ela é uma criança independente, que é assim, ao contrário do Davi, por exemplo. Que ele tem essa dependência do olhar, né? Por exemplo, a gente faz algumas coisas junto, ele olha nos meus olhos. Eu lembro exatamente do momento que eu estava com ele nessa conexão. O que eu quero perguntar sobre isso, tá, Rosângela? Nós estamos falando aí dessa necessidade que os pais têm de ver nos filhos aquilo que eles não foram, a necessidade desses filhos agora olhar esses pais e serem aceitos, porque está tendo isso muito agora. Muito. Mas e quando a criança está ali naquele meio, veio daquele meio, e ela não se reconhece naquele meio como criança, depois como adolescente, como adulto? Eu falo isso por quê? Porque eu passei por essas fases de olhar o ambiente e parecer que aquilo não era bem o meu ambiente, sabe? Não era aqui que eu queria ter nascido? Na verdade, a Rosângela é minha psicóloga, ela sabe do que eu estou falando, assim, nesse sentido. Por quê? Porque à medida que eu fui desenvolvendo e adquirindo conhecimento através de estudos, até estar onde eu estou, eu fui percebendo isso que eu vivia desde o início. De olhar, saber que eu sou filha, não me reconhecer como pessoa naquela bandeira que você coloca, e isso começou muito cedo, né? E depois ter que aceitar no sentido de, sim, eu sou pertencente a isso aqui, e é assim mesmo, e tá tudo certo, estamos aqui todos para aumentar o conhecimento e a aprendizagem. Mas o que dizer sobre essas crianças? É uma pergunta bem delicada, né? Que a gente sabe que é delicada. Como é visto isso nesse lado, cada um no seu quadrado? Né? A primeira coisa é que nós temos vários quadrados, porque, igual brincar de amarelinha, você pisa com um pé, levanta o outro, se desequilibra um pouco, depois ou pisa os dois, ou já a pisa com outro pé, então você vai pé, levanta um, levanta outro e você vai andando. Então, assim, são todos os ciclos desde que fomos gerados e principalmente que nascemos da barriga da nossa mãe. Então, nós vamos andando. E a função pai, os pais ou as pessoas fazem a ida dessa pessoa ao mundo. Então, a mãe, por um lado, ela está sempre olhando o que nos falta, o que é de nutritivo, o que é de essencial, porque ela tem essa ligação com a gente com ela na barriga. Sim. Só que essa mulher e esse homem que constitui essa família, eles muitas vezes não fazem autoconhecimento juntos, Sim. filosofias de família, estudos, não é bem assim. Às vezes aquela família já vem com um costume, com uma maneira de agir e já pensa que aquelas pessoas vão ser isso, vão ser aquilo, e aquilo vai acontecendo, e às vezes várias pais e mães hoje foram crianças ontem e já não eram suas essências. Então muitos pais, muitas mães, muitas pessoas estão muito distantes daquilo que seriam elas. Verdade. E aí elas são pais e são mães. Aí aquele bebê, aquela criança, aquele jovem, ele está cheio desse vigor de si mesmo, de estar se desenvolvendo. Por um lado, ele quer se perceber.
ele quer se conhecer, ele quer se ver. Mas o primeiro ato que há entre os pais se chama amor. E esse amor, ele é diferente daquilo que a gente acha romanticamente. Esse amor é a gente perceber dentro da gente que grandeza a gente tem. Aqui a gente veio fazer e aqui a gente veio se servir. E isso vai acontecendo desde que a gente é pequeno. Sim. Então, muitas vezes, na necessidade, na vontade de nos conhecermos, nós vamos nos iluminando primeiro, como se fosse um palco que se joga o holofote sobre nós. Mas se nós não temos a dimensão e a marcação das outras pessoas no palco, nós temos dificuldade. Então, raro são as vezes em que a criança sabe que ela tem mais condição do que os seus pais. E Certeza. muitas vezes isso Certeza. acontece até porque a vida vem melhorando, gente. Se não fosse, tinha algo errado. É. E o nosso caso, eu como cuido das minhas filhas só, e lembrando no nosso tema A, cada no seu quadrado, eu acabei assumindo uma função paterna, né? Embora a família hoje em dia seja família de homossexuais também, depende do gênero, mas são uma família. E Sim. querer, mesmo em casais, família, sempre alguém assume um papel diferente do outro, né? E quando a gente que é mãe, que a gente cuida dos filhos sozinhas, né? São várias mães que assumem esse papel, a gente fica com uma preocupação muito grande, Rosângela, sabe? De como lidar com os nossos filhos. Não é que eu forcei, mas como eu trabalhava muito, as meninas elas foram se identificando, cada uma com a sua personalidade, cada uma querendo escrever a sua história, né? E eu tive que dar um espaço para elas crescerem, para elas realmente, cada um estar no seu quadrado, desde que elas eram adolescentes, de 11, 12 anos. E aquilo me preocupava muito, porque eu achava que não, que a criança com 12 anos, com 13 anos, o pai o pai e a mãe que tinha que orientar, de levar para a escola, de trazer. E eu via minhas meninas se posicionando, cada uma no seu quadrado, desde muito nova. E eu achava que era um erro, porque eu não tinha outra pessoa que seria o pai das crianças para orientar. Então eu tinha aquela culpa de acreditar que eu estava falhando porque elas estavam se posicionando. Então, esse sentimento que a gente tem como mãe, de falar, poxa, se eu tivesse com um parceiro, com outra pessoa, elas não estariam se expondo tanto, né? E eu vi elas crescendo com esse processo e cada uma se buscando o seu próprio quadrado, né? Elas se encaixando Tem até uma foto ali. sua, né, que fala muito bem disso, aquela do aniversário agora de Isso. 18 anos. Porque elas foram assim, cada um foram mudando. Eu queria que as minhas filhas, todo pai quer que o filho seja aí um médico, ou um advogado, né? E uma foi para cada um lado, uma foi para o skate desde muito pequena, a outra foi para a boiadeira, a outra Achei foi para a legal a nutrição. E eu falei, poxa, tá desfazendo daquilo que eu pensei que era 3 mocinhas delicadinhas, estão desfazendo. Então, Porque era justamente isso. A gente vê que os jovens, adolescentes hoje, eles estão se encaixando, já se modelando com a ideia que eles já vêm crendo que eles serão no futuro. sim. Aí a gente pensa assim, poxa, mas será que foi erro minha porque não tinha outra parte ou é porque realmente eles estão desenvolvendo mais rápido? Eu acho que é acerto, não é erro. Não é erro. E eu vou concluir com... você está me ajudando a responder o que a Olivia falou. Então, por exemplo, quando uma criança, se fosse o caso, né, dela ou de um filho, se sente tão diferente do resto, esses pais que parecem que erraram, acertaram pra caramba. Porque eles recuperaram nessa pessoa a capacidade delas serem o que elas são. Então, quando você faz isso com as suas filhas, elas se recuperaram e você se recuperou pra caramba. Porque não é só o que se fala, é o que se faz, é postura. E a postura Congruência. dos pais, aonde um filho é muito diferente, é de busca. É de vontade de acertar. Ele pode não saber, esses pais podem não saber o caminho, mas algo neles passa para essa criança que permite que essa criança se busque.
Tomara que a gente tenha um dia, Olívia, que todo mundo saiba que você é muito diferente de toda a sua família. Para na hora do Natal e do Ano Novo, você encontrar momentos que você fale, ih, mas eu sou tão igual, porque Não, eu ia chegar nisso, por quê? Porque a visão que foi tomando de anos para cá, eu comecei a me ver neles, sabe? Fazendo uma coisa que eu ensino muito para os meus pacientes, que é tentar se colocar fora da situação para analisar como se fosse a terceira pessoa, Sim. entendeu? Porque a terceira pessoa, ela não está dentro do conflito, ela está fora do conflito e ela consegue ver aquilo de uma forma mais fria, né? No sentido de não estar no calor da emoção. Então, hoje eu consigo me ver a mesma menina lá que se via diferente. Eu achava que tinha algum problema, era comigo, né? Com a forma que eu me posicionava, as coisas que eu pensava, aquilo que eu defendia. Tipo assim, o patife é da família. Sou Até que diferente dos eu sempre fui muito demais. bonita, tá? Até gordinha. Sou diferente Deixa eu dos te falar, demais. até gordinha, eu continuo Que sendo. Porque se também se eu não pensar assim, bonitinha. quem que vai pensar, né, minha amiga? E hoje eu tô, Mas você é viu, né? linda, Você viu. linda. Você viu como eu né, estou, né? Olivia? Mas a Maravilhosa. verdade é que lá eu fui observando isso e não tinha esses auxílios. Hoje a gente não tinha. Meu Deus, como se eu seria maravilhoso me voltar lá atrás com as ferramentas que eu tenho hoje. Mas Imagina, não é? ninguém te Nossa, segurava, Nossa, Olivia. ninguém me Nossa, segurava. pensa. Porque eu ficava para. pensando, gente, Eu será que penso sobre eu tô isso. meio doida? Porque parece que ninguém tá falando a mesma coisa e eu até me segurava. Mas eu era assim. Minha mãe foi daquelas, mas olha, eu me reconhecendo nela. Minha mãe foi daquelas onde na época não se usava calça jeans e ela botou a calça jeans, tá né? vendo? Então, hoje eu consigo me ver totalmente dentro dessa família, com pensamentos, ações e posições, e melhorada, no sentido mais apurado, talvez, e acredito que muito por estar andando com mulheres assim, né? De poder estar discutindo coisas que eu queria discutir lá atrás e não poderia, né? E sabe qual que é o mais Olha. legal disso tudo? Tive um insight aqui, como diz a nossa amiga Pamela. Será que a Pamela nos assiste? Tive um download. Download. Tá, você puxou seu computador. Uhum. Os nossos filhos vão falar isso da gente. Eu espero Vão. que seja uma fala Vão. boa, Por né? isso, Né? E Uma assim, então, assim, fala nós não estamos em evolução. Então, orgulhosa, assim, né? Uma versão, né, melhorada da minha mãe, a Antonieta, uma versão melhorada de mim, as meninas, as três mais evoluídas do que você, porque esse é um Com processo certeza. natural da vida, né? E mais uma vez chegamos a que ponto? Comunicação. Vocês falando, e eu falo assim, eu quero chegar em casa, quero conversar com meu Quero falar filho. muito com Eu eles. tento conversar muito com ele, escutar o que ele fala. Um dia o Pierre chegou pra mim, E eles falam muito e bem. assim, os meus pais não me escutavam, tá? Então, assim, quando pequena, é assim, lá em casa é uma hierarquia mesmo. Aqui eu mando e você obedece. Né? E eu tento não fazer lógico que existe uma hierarquia. Sim. Eu não sou amiga do Sim, Pierre, claro. né? Porque muitos pais estão confundindo aí essa questão. Os Eu papéis. percebo. Eu falo pra ele, eu sou sua mãe. De Mas- novo, ado, cada um no seu e aí, quadrado. quando a gente Sempre fica puxando cada uma isso. no seu quadrado, fica mais leve. Sim. E aí nós chegamos mais uma vez no ponto da comunicação. Muitas vezes a gente responde o outro, né? A gente escuta o outro querendo responder. A gente não escuta para entender o que ele está falando. E uma vez o Pierre chegou em mim, gente, 8 anos. Ô, mãe, eu queria conversar. Olha só, eu achei muito sério e muito profundo isso. E, nossa, depois eu fui pro banheiro e chorei. Mãe, eu queria muito te pedir uma coisa. Falei, fala, Pierre. Eu Ai, gostaria de Jesus. te pedir para você não brigar mais comigo na frente dos meus amigos. Posicionamento dele. Eu olhei, gente, eu vi com vontade de chorar, porque assim, eu fui aprofundar e refletir sobre essa fala dele. Como ele se sente eu brigando com ele na frente dos amigos dele. E ele chegar em mim e falar. E eu falei, então, ok, então eu vou fazer um combinado. Porém, eu tenho um filho, gente, quem conhece sabe, ele é muito ativo. Ele é o Croix. Então eu falo assim, então você me olha. Então, quando eu falar Pierre, você me olha. Me olha, porque o olhar fala tudo, Eu né? falei, você me olha, porque se você me ignorar, eu vou ter que brigar.
Então eu falei, na primeira vez que eu falar Pierre, você me olha. Isso foi uma conversa Porque muito adulta, essa Foi. conversa de vocês é, dois. nós fizemos um né? combinado. Muito adulta. Eu falei, eu falo assim, vamos ao banheiro? Quando eu falar, Pierre, vamos ao banheiro, Olha, você já sabe que tem alguma coisa Olha o errada. detalhe, ó. Que cada um tem que estar no seu quadrado, beleza. Mas aqui houve a questão da autoridade também. Então, muitas vezes, quando nascemos, nós estamos treinando as relações. Então, a gente brinca, né, que as crianças são tiranas, que elas não sabem ainda. Por exemplo, ela tem a mãe para ela ou não, o pai para ela ou não, mas ela constrói um mundo e, à medida que ela vai crescendo, ela vai ampliando que ela está no mundo e que ela tem uma missão no mundo, o mundo com ela e ela com o mundo. Mas muitas vezes a criança quer muitas coisas para ela. E como os pais querem dar o melhor, eles dão muito. Tanto que tinha uma época que tinha um livro chamado Geração Peito de Frango, que quer dizer o quê? Antigamente, seu pai comia a coxa, tá? Agora, e você comia um pedacinho lá. Lembro muito disso. Agora que seu filho está grande, você dá a coxa para o seu ele. filho. Quem continua comendo um pedacinho de frango? Você. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Fala assim, começa a fazer menos coisa, começa a botar mais limite. Então, graças a Deus que você teve esses pais, viu? Que botaram esse limite em você. Porque talvez você seja tão dinâmica, Sim. que se você não fosse isso, você era uma metralhadora ambulante. Com certeza. O que pode acontecer é que seu filho tem características parecidas com vocês. E vocês estão treinando a liderança dele. Uhum. E é provável que, muitas vezes, pelo que eu conheço de você, que você ajudava ele em colocações de limite e ele não observava. Uhum. Então você pode devolver para ele, depois você parar de chorar, assim, ó, você vira para ele e fala assim, beleza, você também observa quando eu estou no meu exercício de mãe e as coisas que me dizem respeito? Pois você tem medida para você, tem para mim. Então, muitas vezes a gente não coloca, Olívia, para essas crianças, pequenas frustrações que eles precisariam ter. Ou são frustrações grandes demais, ou não têm. Então, os filhos de hoje, me desculpem, mas está faltando muito limite. Verdade. Está faltando muita colocação de frustração. Um celular que fala a qualquer hora, você precisa, segundos você fala. Se de um dia para o outro você não atendeu o seu filho, ele está todo emburrado. Então, tem várias situações hoje em dia que estão muito fora de lugar, porque a gente não está num país tão rico e tão bem colocado assim. Então, é preciso que essas crianças, que esses jovens também se preparem. Verdade. E isso não tira a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de dar um bom olhar e um bom lugar para essas crianças. Mas se nós somos uma humanidade e eles também não tiverem preparados para a frustração e para o limite, nós também não fizemos nossa tarefa. E só um minutinho. Uma das coisas que eu também queria ver, se você consegue estar trazendo nessa abordagem de cada um no seu lado, no seu quadrado, onde buscar a força e o sucesso, que faz parte da constelação familiar, que você faz tão bem, entendeu? Que você se coloca tão bem. Onde buscar o sucesso, que é da mãe, a força, que é do pai, que é o ir, quando falta esses pais, ou quando esses pais também estão fora do seu lugar. Porque, olhe mesmo, vamos ver se você entende o que eu estou querendo colocar. Já entendi. Não é? Se o filho não tem esses pais, Sim. ele vai ser adotado, né? Ou ele não vai ter essa força. Quando esse pai ou essa mãe infringe a lei, por exemplo, um homicídio, Menina, eu já te suicídio, entendi. né? Como ele vem, como a gente dizer a essa criança, que depois é adolescente, que depois é adulto, e quando lá, que ainda pegamos, esse adulto mais velho, da terceira idade, né? Que ele tá com... Como trazer isso? Quando não se tem a figura, ou quando essas figuras estão fora do seu lugar, também emitindo a eles... como é que fala? Situações que nada tem a ver com o que deveria ser. Eu vou dar uma rodeadinha, porque a sua pergunta é boa, muito boa. Então é o seguinte,
Primeiro, se aqui tivesse sem luz e nós acendêssemos uma luz, nós iríamos começar com esta luz a observar o que a gente quer mudar de lugar, certo? Ou se quer permanecer no lugar. Então, algumas pessoas veem como mais luz dentro da família. Como é que essa luz acontece? Ou ela é mais inteligente, ou ela é mais atirada, ou ela é mais isso, ou ela é mais aquilo. E aí a família percebe ela com essa característica fora de lugar. Então já começa a primeira questão, né? Mas a grande questão desta pessoa que tem luz é continuar acreditando na sua luz. Como é que ela faz isso? São exercícios de diálogo com o divino. Sim. E esse divino, essa centelha que mora dentro da gente, ela se manifesta na nossa inteligência, na nossa dinâmica, em tudo que nos rodeia. Então, quem tiver mais luz, ele é responsável internamente por amar mais. Você fala dentro Amar mais. do conceito Em familiar, qualquer em lugar. qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por quê? Você pode ser luz e ter tido pais que tentaram te abortar. Você pode ser luz e ter uma mãe que tem um problema psiquiátrico grave. Sim. Você pode ser luz e ser fruto de um abuso, de alguma coisa que foi num assalto, que foi numa situação de violência sexual, e você ainda é essa luz. Então, a primeira coisa é a velha dinâmica e máxima de se ame, mas não é se ame só por fora, é se ame se conhecendo, se ame se preservando, no sentido do que é melhor em você. Depois, observe o ambiente onde você está. É possível você se amar naquele ambiente? Se não for, comece a pedir estratégias divinas para onde se direcionar. Porque muitas vezes todos os sofrimentos foram os temperos necessários para que nós dessemos os nossos passos. Porque alguns bichos voam, Sim. mas os filhos dos lobos, só quando a mamãe lobo dá uma mordidinha é que ele vai caçar, porque ele é preguiçoso. No entanto, os lobos se amam a vida inteira. Eles começam com os mesmos pares e terminam na medida do possível. Então, nós temos todos os animais aos nossos favores nos nossos comportamentos. Então, para que nós possamos dar os nossos voos, nós temos que nos iluminar, ver onde a gente está, buscar estruturas de construção. E aí, gente, se a gente estiver num cenário que não é o cenário ideal, porque ninguém tem o cenário ideal, nem filhos, nem mulheres, nem pais, nem ninguém tem o cenário ideal, que a gente tenha compaixão, depois do amor, compaixão com a gente, que não está no cenário Sim. ideal, e com o cenário que ele não é o ideal para a gente. E aí a gente ganha essa força. E essa força vai criando situações, desmanchando obstáculos, Sim. construindo laços, destruindo obstáculos de comunicação. Quando você falou de luz, a gente está falando aqui, eu sempre coloco muito o fator mulher, Rosângela, porque nós somos um grupo de mulheres daqui, né? Nosso público são mulheres. E você falou sobre luz. Quando a gente forma ali o nosso seio familiar, a mãe, ela é muito luz, né? Ela é a luz dos filhos. A gente custa entender quando a gente precisa de ser a única luz familiar e entregar para cada um deles a sua luz própria. Falar, olha, começa você. Porque quando a gente, nós mães, claro, queremos que nossos filhos sejam nossos filhos eternos, que nos admiram eternamente, que nos respeitem eternamente, isso que a gente pensa, né? E é tão engraçado, quando você começa a ordenar para os seus filhos, cria a sua própria luz. Você é a sua própria luz. Isso. E quando a gente para falar para nossos filhos que nós não somos, né, toda a luz que eles precisam, mas que eles têm que ter essa luz própria, e você começa a compartilhar com eles os nossos medos, as nossas fraquezas, que é o momento que eu estou vivendo agora, né? Eu sempre fui aquela mãe, e mamãe é poderosa, mamãe cuida, mamãe faz e tudo mais. E chegou um momento que eu tive que dizer para as meninas, eu não sou a luz todas de vocês. Cada um tem a sua luz própria. E eu estou me vendo igualando as minhas filhas, porque elas são maiores de idade, 18, 20, 22. E eu diminuí para elas entenderem que elas também precisam de brilhar além de mim, está sendo um obstáculo muito forte de eu olhar elas tete a tete, sabe? Compartilhar com elas
eu tenho as mesmas dores que vocês. Isso, para mim, está sendo muito forte de posicionamento dessas meninas. Você Né? me permite? Por favor, Rosângela. Não é luz aí o problema. Porque, veja bem, uma lâmpada, quando acende, ela não lava, não passa, não cozinha e não beija. Só ilumina. Só ilumina, tá? O que que acontece? Tem vários papéis com as mães, com as mulheres, com todo mundo. Os filhos ou qualquer um, às vezes quer que você continue com os papéis. Por exemplo, você vai ter que Isso. continuar sendo o Google da pessoa. É, Você vai justamente querer isso. ser o... Você não é o Google, você só é a mãe. Então, são as 3 leis. A do lugar, da Sim, hierarquia, Sim. a do pertencimento, que todo mundo pertence, e a do equilíbrio. Então, se suas filhas estão crescendo, os papéis delas de cuidarem da própria vida têm que acontecer. Então, você não diminui sua luz. Você diminui algumas tarefas, porque elas terão que criar autonomia Sim. e cuidar das suas tarefas. Não, bacana, a mãe não é Google do filho a vida inteira. Eu vi pessoas no bastidor dizendo assim, Porque realmente a mãe, a gente acha que quando a gente não passa a ser o centro de busca deles, referência dos nossos filhos, a gente acha que a gente tende a diminuir. Eu não sou mais tão a mamãe. E isso causa um curto na mente Faça da terapia. gente. Porque você fala assim, nossa, não mas precisa mais mesmo. de mim. Né? Eu não fiz beicinho porque ele não quer mais assistir filme comigo. Imagina em outras situações que são N situações. Não, e é um processo que a gente fala realmente da questão da síndrome do ninho vazio, né? Porque eu passo por essa situação, eu estou trabalhando nisso, que minhas filhas já não moram comigo, eu dei um apartamento para as 3 morarem sozinhas, para elas não morarem comigo. Porque o certo é os filhos, pai, mãe, eu vou embora de casa, eu não quero, já estou maior de idade. Lá em casa, Já entregou eu saí, para falei, eles não ir quem tá embora, saindo você sou não vai eu. precisar. Né? Pelo contrário, né? Eu que tô saindo tô aqui, vou saindo morar da casa de sozinha. vocês, então você Vou vai sair entender. antes que vocês me deixem. Porque Nossa, eu acho que a dor... Mas tem uma propaganda de uma foi empresa, de uma imobiliária assim, eu acho vocês já que foi uma assistiram? jogada muito boa. A mulher sai e fala assim, não, eu moro num lugar assim, e aí a mãe deixou a família, inclusive o marido, né? E foi para outro apartamento e ela passa o dia, mas onde você tá? Ah, nós vamos lá te visitar. Não. Não. Então, Ninguém vai lá me visitar. Então, Olivia, não tenha receio se é só a mãe, ou se só é o pai, ou se é isso, ou se é aquilo, porque a luz que mora dentro de uma pessoa, ela não vai ter sexo. Então, nós temos sim a necessidade de ajudas de várias pessoas para educar uma pessoa. Mas não necessariamente isso deve ser uma culpa e um julgamento. Faça o seu melhor. E principalmente quando alguém disser para você que faltou algo, você diz, nananina, não, aqui eu fiz tudo o que eu podia. Meninas, É mais importante a pessoa entender, né? Eu fiz o meu melhor. A meninas, gente não eu carregar essa sou culpa. aquela que fala assim, não, tia. Então, para a gente ter ainda um tempinho, né? Rosângela, a gente podia passar 12 horas conversando. Gente, Que ainda tinha Ela 12 falando e a gente horas. assim, não. Eu assim E a gente escutando. teria ainda 12 horas com perguntas, com coisas a falar, porque o assunto ele é bom. A profissional é boa demais, dá conta, Demais. né? Igual diz o goiano. Eu quero falar um trem para você. Tá. E eu não estou achando que eu sou tão boa aqui. Eu estou encantada com o jeito que vocês perguntam. São Porque as perguntas que vocês fazem para gente, para mim, né? Fizeram para mim, me abrem vontade de falar e construir textos. Vocês estão me fazendo perceber que é muito bom estar aqui fazendo esse negócio. Eu quero vir de novo. É gostoso. Porque a gente está trazendo coisas da nossa Do vida. dia a dia. A gente não está buscando, não, é coisa aquilo que nós É real, vivemos, né? que nós estamos Real. sentindo no momento, as nossas dores, né? E talvez seja isso André que elas vão falou, se né? conectar tanto. Sim, porque a gente está expondo aqui a nossa vida real de mulheres reais, de fato. Sim, é verdade. Eu coloquei esse detalhezinho aqui, que Eu não vou tirar uma estava- carta? que não estava no programa, né? Mas eu vi ali o nosso terapeuta Expedito maravilhoso ali com isso aqui na mão, né? Que é o esposo da Rosângela.
Da doutora Micael, Rosângela. tem jeito de fazer um podcast com 5, colocar mais uma cadeira Vixe, aqui, o Nossa Expedito Senhora. participar um dia? É? É importante. Então eu queria falar Fica a dica. Eu queria falar um pouquinho Expedito e disso. Rosângela. Eu Eu queria vou falar, amar. queria falar um pouquinho disso aqui, né? Honrando a Márcia da Equilibre Ser, né? Que me presenteou lá. Não é esse, o meu tá guardado dentro da minha caixinha poderosa, né? Essa aqui veio da caixinha poderosa da Rosângela e do Expedito, né? Então, a Equilibre Ser, juntamente com a Rosângela, juntamente com o Expedito, né? Tiveram a ideia de fazer as cartas terapêuticas, cartas com frases da constelação, que é da nossa vida, né? O que é constelação familiar? É uma ferramenta utilizada para falar das famílias, das relações familiares, né? E eu utilizo como ferramenta, assim, uma das ferramentas principais do meu atendimento, né? Então, a Equilibre C, aqui é honrada por nós, né? Essas cartas maravilhosas, como é que fala? Já embaralhei aqui, porque senti vontade de fazer. Todo mundo que me conhece sabe como é. Então, vou fazer exatamente como eu pensei de fazer. Gente, primeira vez que eu participo de um processo dessas cartas. Você ainda não tirou as Não cartas? tirei ainda. Marque a sua O consulta. que eu senti? Como a gente não pode fazer algo assim muito complexo, nosso tempo não permite, cada uma de nós tirar 4, né? Eu não sei se eu darei a palavra para a Rosângela falar de cada carta, porque eu tenho medo dela estender muito. Será que ela estende muito? Não. Eu acho que ela vai ser a peça A principal mulher é para boa falar, nisso, não a é? mulher é boa Ela veio de nisso. Brasília pra cá, Então, deixa vamos ela lá. Eu vou falar. tirar uma, né? Não vou virar. Aí você, Cris, no ciclo. No ciclo. Ai, eu já olhei, já sei qual que é. Vai. E a Rosângela? Posso? Pode. Depois os participantes que estão aqui vão tirar depois que finalizar. A gente vai deixar ele exatamente desse jeito. Eu vou abrir, né? Como eu faço lá e pedir para você ler. E você faz uma mensagem para mim sobre isso. Só na inocência se vive plenamente. Ai, que linda. Amo essa carta. Amo essa carta. A inocência, no caso, Olivia, seria quando a gente não sabe ainda tudo que está colocado e a gente confia com esse amor de criança, com esse amor de grupo que a gente tem dos pais, que aquilo está. Só que o mundo nos revela tudo como é que é. E aí a gente faz a escolha do que seja melhor para o nosso momento. Então eu te desejo nesse momento que esse ato aqui, de você estar aqui, te revele toda a consciência e luz que você tem. Amém. Está feito, está feito, está feito. Falando um pouquinho dela, é uma mensagem que eu quero deixar para todos, como todos me conhecem, sempre que traz para mim, eu gosto de dividir com todos, porque nós fazemos parte de um todo, que cada um busque a sua criança. A sua criança, aquela que fala menos dos outros, que sonha coisas simples, né, que sabe aproveitar o simples da criança, né? Que olhe sorrindo, né, para o outro com a inocência de uma criança, que viva dentro da sua casa sempre buscando essa criança, né? Porque a criança ela tem uma roupagem de pureza, de tranquilidade, de inocência que nós ao longo do tempo estamos perdendo, né? A sua. Eu leio? Bota ela para ler. Para você vira para ela. Ela tá de óculos, tá? Agora eu vejo que isso não é como eu pensava. É forte. É forte. Pode mandar, que eu estou preparada Eita para te ouvir. lasqueira. Agora eu vejo, eu vou falar como se eu fosse você. Agora eu vejo que eu sou luz plena. Agora eu vejo que a comunicação sempre esteve comigo. Agora eu vejo que eu sempre fui força. E agora com todas vocês, eu me sinto como eu sempre fui, maravilhosa. Olha que lindo. E eu digo para você que há uma nova fase agora que você está procurando e você é dona dessa fase. E só você pode fazer. Recebo. Sem comentários. Nem preciso de comentar nada, gente. Eu aceito a alegria da minha criança interior. Eu posso fazer a mesma forma? Pode. Eu, Andréia, aceito que eu vim aqui para fazer tudo o que eu estou fazendo. Eu aceito agora a minha velocidade,
a minha maneira de ser, os meus contatos, a minha força, a minha grandeza. E eu rompo agora com esses decretos e desejos de que eu não fosse assim. Sim, familiares, eu sou tudo isso. Eu sou Andréia. Uau. Aí eu deixo para você Isso. você tomar posse de quem você é e não daquilo que foi desejado para você desenvolver a sua missão e buscar a sua criança com amorosidade. Olhar para você e para o outro com amorosidade de criança. E mesmo que venha decretos e situações, você tenha agora, como adulta, tomado a posição de desenvolver sua missão. Até porque não terá concessões para você. É a mensagem muito forte que eu tenho para você hoje. Não terá concessões. Você pode até dar ré, mas não vai ser permitido mais. É muito forte, né? Doutora Olívia, Sim. eu vou fazer a segunda época. Tá. Posso falar para você de novo? Pode? Sim, eu sou divina. Eu sou uma criança divina. Eu tenho brilho divino. Amém. E embora hoje eu seja uma mulher, a minha criança transborda, a minha criatividade transborda e eu não caibo dentro dos seus limites. Eu transporto, eu transformo, eu cresço e eu vim para transformar pessoas. Meu nome é Olívia. Amém. Recebo, recebo. Amém, amém, amém. Agora a sua, doutora. A doutora vai falar para ela mesma e vai ouvir de mim. Eu agora deixo eu e agora eu deixo em paz. Você quer falar? Recebe para eu falar? E agora eu os deixo em paz. No- Não, eu deixo você falar. Novas fases, rompendo barreiras, né? Quebrando aquele tabu de que não era possível, de que o celular é difícil, de que estar num podcast pode ser complicado e que não foi feito tantas coisas para que isso acontecesse. E eu disse, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, do jeito certo, né? Você deixar o passado no passado e tomar o futuro que está às suas mãos. Sempre olhando esse passado com amor, com tranquilidade, com paz, com gratidão que você tem demais, mas deixando realmente o passado no passado. Eu não sei se você entendeu. O passado no passado. Eu recebo. Receba. Nossa, lindo, né? Gente, não, e Lindo, né? realmente, de fato, agora eu vejo que isso não é como eu pensava. Isso aqui é muito melhor do que aquilo que eu pensava, gente. E o microfone vai junto. Eu quero ele afastar ele um pouquinho, que eu não tenho essa habilidade com ele. Mas olha que coisa linda, né, gente? Que coisa linda terminar um podcast assim, né? Nossa. Terapêutico, amoroso, Muito né? Com Muitas força, com emoções. mensagem, né? Não poderia ser diferente, não poderia ter sido outro dia e não poderia ter sido de outra forma. Então agora você entende o que foi que te chamou aqui, né? E eu quero agradecer a todos Obrigada. os dos bastidores, as pessoas que assistiram e o meu maridão que me trouxe. Sim, Porque se não fosse fosse ele, eu ele- não estava aqui. E foi ele que trouxe as cartas terapêuticas. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Foi ele. Vamos, Vamos lá. mas nós precisamos Lê pro- encerrar. Lê para ele. O meu apego me impede de ver o novo. O meu Essa é apego sua. me impede de ver o Essa é novo. sua. Que pegue a carona nesse novo futuro, deixando o passado no passado. E eu quero agradecer a quem veio aqui assistir e a todos os palestrantes anteriores. Eu sou construída por todos vocês. Somos um. Até mais, né, Somos gente? um. Até a próxima, né, Somos gente? uma Porque com pode ser todo. Pode Pode sim, madames, né? Pode sim. ado, cada um no seu quadrado. Até a próxima. cada um no seu quadrado. Tchau, gente. Até a próxima. Me fazer Nossa, chorar nossa, não é mal.